Bom, pessoal, estamos começando mais um programa Fator E. E no encontro de hoje, uma pessoa especial. E olha, gente, me dá um trabalho essa mulher. Ó, vocês já vão saber por quê. Com vocês, Maria Rosa. Eu conheci a Maria Rosa na PUC São Paulo, no campus Ipiranga. Maria Rosa foi minha aluna da Universidade Aberta à Maturidade e foi muito assim, foi uma experiência muito rica e muito gostosa, porque Maria Rosa era representante de turma junto com Pedro, outro aluno muito querido. E a turma toda, a turma lá da PUC Ipiranga, gente da Maturidade, é maravilhosa, ó, beijo para vocês. Amo de paixão. Então, Maria Rosa um dia chegou assim ao final da aula e falou: professora, a senhora poderia desenvolver isso que está fazendo aqui conosco num local onde eu conheço, né, um local para idosos? A gente poderia conversar sobre isso? Eu falei: lógico, Maria Rosa, vamos conversar. E aí, resumir a história, porque a história é longa, Maria Rosa e eu montamos um projeto para esse hotel de idosos onde ela está residindo. E esse projeto nós damos o nome de Desabrochar, porque tem um sentido que ela trazia dentro dela. Ela queria desabrochar o que de mais lindo as pessoas ali, os outros hóspedes, tinham dentro e podiam trabalhar essa questão da criatividade. E aí o grande barato é que desabrochar Maria Rosa, Rosa desabrochar. Então a gente criou um pouco essa simbologia. Maria Rosa, estou muito feliz de ter você aqui no programa. Eu quero assim que você chega aqui nesse espaço com uma história trazida por você. Eu que estou muito feliz de estar com você de novo, minha querida mestra. Então, você sabe que este ano nós ficamos aborrecidos pela pandemia. E como eu moro num residencial de idosos, logo no começo de fevereiro, nós fomos obrigados a ficar em reclusão no quarto por uma semana, até que viesse o ponto de fazer o exame do Covid para ver se dava negativo ou positivo. Nesse período que eu fiquei no quarto, o primeiro dia já me deu uma loucura. O que eu vou fazer? O que eu estou fazendo aqui, esperando o horário do almoço, esperando o horário do jantar, sem ter o que fazer, além de ver televisão? E como eu já gostava de fazer criptograma, eu tenho um livrinho de criptograma, eu comecei a fazer alguns com bastante facilidade. Comecei com palavras de poucas letras, 5 letras, 6 letras ou 7 letras. E quando a psicóloga vinha no meu quarto, eu falei: olha, o que você acha de mandar para as pessoas, outros idosos como eu, que estão em reclusão e não têm o que fazer dentro do quarto? E ela começou a mandar, e esse exercício deu tão certo que eu fui requisitada para que não faltasse. Todos os dias queriam um programa desse. E aí eu comecei a fazer, a criar. E o que é o criptograma? O criptograma são várias palavras que a gente coloca do lado esquerdo da folha e a gente tem uma semelhança do outro lado. Vai encontrar como se fosse um sinônimo. Por exemplo, eu ponho assim: minha interrogação é uma música, minha vai sair para o mar. O que é interrogação? É uma música, um refrão de uma música? O que essa interrogação quer dizer?
minha jangada vai sair para o mar. Então, a pessoa vai escrever jangada do outro lado. E as palavras cujo resultado vão surgir são codificadas por números. Então, o A tem um número, o B tem outro número e assim por diante. À medida que você colocar a primeira palavra, você vai encontrar números iguais nas outras e você vai identificando pelos números iguais, letras iguais. É claro que é uma codificação a partir do A até o Z. E aí, de repente, as palavras surgem. Eu tenho aqui um exemplo para mostrar o que é o criptograma. Por exemplo, cerâmica fina usada na arte chinesa. O que é cerâmica fina usada na arte chinesa? Porcelana. É porcelana. Então, a porcelana tem a letra P é número 13, a letra O é número 2, a letra R é número 4 e assim por diante. E a partir das identificações da letra com o número, você consegue formar as outras. E a turma está adorando aqui. Eu não posso eu não posso deixar de fazer um dia. Porque quando eu entrego uma, por exemplo, essa aqui é do dia 3. Dia 3 foi ontem, sábado. Então, já entreguei essa, tem mais. Então, eles me chamam de droga. Quer dizer, estou viciando todos. A gente tem a neurociência hoje que mostra o quanto atividades criativas elas acessam áreas do cérebro e dão essa dimensão que muitas vezes nós alcançamos pelas drogas lícitas ou ilícitas, porque às vezes os remédios também eles são considerados como drogas. Então, muitas vezes esse elemento criativo que você buscou, nessa forma aí que você criou para viver essa pandemia, ela ativa essa área do cérebro. O que você sentiu dentro, aquela conversa interna, aquele momento que você fica frente a frente, então a Maria Rosa frente a frente a ela mesma, trava um diálogo interno, o que você sentiu com uma fala que veio e que levou você para essa ação? Então, em primeiro lugar, eu me senti útil para poder colaborar não só com o pessoal da cúpula daqui do hotel de idosos, eu me senti útil e gratificante, porque eu pude trabalhar minha cabeça. Enquanto eu estou formando esse criptograma, eu também estou trabalhando a minha cabeça, e muito mais do que eles para dar as respostas, porque eu tenho que organizar as palavras de tal forma que por exemplo, tem que ter duas palavras com, por exemplo, se eu usar a letra Z, eu tenho que ter pelo menos duas palavras com Z. Se eu usar a letra H, eu tenho que ter duas palavras com a letra H, porque senão eles não identificam. Então, o meu trabalho intelectual é muito maior do que os deles só para responder. E isso me faz bem, porque eu não fico parada olhando quatro paredes. O que vem nessa segunda história que você trouxe para a gente? A segunda história eu considero um grande desafio para mim. Há uns 15 anos atrás, mais 20 anos atrás, eu fui morar no Guarujá. Eu estava em São Paulo, meu marido se aposentou e nós fomos morar no Guarujá. Em São Paulo, eu tinha muita atividade como professora. Eu dava aula particular e ajudava também a cuidar da minha netinha, mas principalmente a aula particular. Cheguei no Guarujá
O primeiro mês que eu morei lá, eu pegava de manhã, ia para a praia, à tarde dava cansaço, e assim passaram 30 dias. Eu falei, gente, isso não é vida. Ir para a praia é gostoso, mas depois da praia dá sono, eu dormi a tarde inteira, isso não é vida. Aí, sem querer, eu escutei liguei uma rádio lá e falou da faculdade da terceira idade. Eu fui fazer faculdade da terceira idade, mas me faltava alguma coisa, me faltava um pouco de doar de mim. Aí me convidaram para conhecer uma senhora que tinha um filho, ainda tem, ele é vivo, né? Conhecer uma senhora que tem um filho de síndrome de Down. E essa senhora me chamou para conversar, gostei muito dela, muito educada, ficou até muito minha amiga. Falou, você pode dar uma aula para o meu filho, dar aula para o meu filho 2 vezes ou 3 por semana? Falei, gente, eu nunca dei aula para síndrome de Down. Eu sei que as pessoas que desenvolvem aula para síndrome de Down têm que fazer aperfeiçoamento, é um curso especial. Mas eu gostei tanto do garoto que eu falei, eu aceito esse desafio. E comecei. Ele tinha sido alfabetizado numa escola especial em São Paulo, que dava alfabetização para síndrome de Down. Peguei os cadernos dele e comecei a planejar. Aí, a primeira aula, eu conversei com ele muito, falei, que tipo de coisa que você gosta? E ele me falou, gosto de ciências e gosto de Fórmula 1. Aí eu comecei a procurar material em banca de jornais, banca de revista, e procurei material que me trouxesse interações, né? E tem uma revista que chama Recreio, não sei se você conhece. Conheço. É muito interessante e tem vários assuntos sobre ciência, fala em mundo submarino, fala em astrologia. E eu comecei a montar aulas para ele, tipo assim, loteria do conhecimento. Eu fazia primeiro ele ler na revistinha e depois eu colocava uma frase com 3 alternativas, ou seja, múltipla escolha. E o garoto começou a gostar tanto, mas tanto, que eu fiquei entusiasmada. Falei, então é por aí que eu vou seguir. E comecei, e eu montei aulas impressionantemente diferentes. Por exemplo, coisa que antigamente a gente fazia carta enigmática, não sei se é do seu tempo, mas do meu era, carta enigmática com desenhinhos significando as palavras. Por exemplo, se você quer usar a letra A, você usa o desenho de um abacaxi, tira o abacaxi e deixa A. E assim vai montando as frases. E também me especializei em Fórmula 1. Na época eu conhecia Escuderia, nome dos pilotos, e ele adorava. Então, no domingo, a gente recortava do jornal e na segunda-feira montava a aula sobre o que tinha acontecido na Fórmula 1. Eu sei que eu cativei tanto essa criatura e fui cativada por ele, porque não sei se você sabe, a característica do síndrome de Down é de uma sensibilidade muito grande. Quando eles gostam da pessoa, eles se apaixonam, literalmente. Então eu amava aquela criatura e também fui muito amada por ele. E depois que eu vim para cá, quando eu dei aula durante 6 anos para ele, enquanto eu morava no Guarujá. Quando eu vim para cá, eu mudei para São Paulo, a minha preocupação era colocar alguém para me substituir que tivesse altura. Eu consegui por uma pessoa, que bom, porque senão eu estaria morrendo de pena e de remorso. Eu coloquei essa pessoa, mas ele ainda lembra de mim,
assim, mais ou menos durante a semana, 2, 3 vezes, ele me manda mensagem. Bom dia, Maria Rosa. Boa noite, Maria Rosa. E ele me convida todo ano para o aniversário dele. Então, era um garoto maravilhoso, porque a diferença de idade cronológica com a idade mental é muito grande. Na ocasião, quando eu conheci, ele tinha 18, 19 anos, mas a idade mental dele era de 20 anos. Então, eu sei que eu conquistei esse garoto e eu me senti totalmente realizada porque eu consegui esse desafio. Resgata esse momento. E hoje, nesse lugar, você está aí sentada, a gente está conversando, estamos aqui no programa. No aqui e agora, qual o símbolo que representa a sua emoção, o seu sentimento, uma sensação ao rememorar, ao revisitar essa história? Um desenho de um coração, porque eu pus muito carinho, muito amor. E o símbolo do amor é um coração. Olha, Maria Rosa, você é realmente o símbolo para mim de criatividade deste momento é olhar para esse rostinho, para esse sorriso, né? Para esses olhos que brilham. Rosa não para, gente. Ela é um poço de ideias e de ação. Vez ou outra, Maria Rosa manda um e-mail. Olha, Natália, eu tive uma ideia. Ou WhatsApp. E aí ela pega e fala, olha, eu tô muito preocupada, não sei se isso vai dar certo ou não. Gente, quando eu olho o material que ela mandou, eu tenho que falar. Essa mulher, gente, é a criatividade, é a espontaneidade em pessoa. Então, é isso, gente. Maria Rosa, muito obrigada, muito obrigada pela presença de hoje, por contribuir com sua presença forte, brilhante, cheia de luz aqui neste programa. Então, esse espaço agora é seu, para você finalizar, para você se despedir, para você dar o seu recado para as pessoas que estão nos assistindo. Então, o meu recado é para a velhice de uma maneira geral. Encarando a velhice, não só do homem, como da mulher, nessa fase que é chamada de velhice, a gente pode se reinventar. Principalmente, não desprezando o homem, a velhice do homem, masculina, mas a velhice da mulher, que eu vivo, porque eu sou mulher, eu entendo que nessa fase da nossa vida, a gente quer realmente fazer alguma coisa, realizar alguma coisa que deixou lá para trás, que a gente tentou fazer e agora é o momento de fazer. Então, eu enfatizo a velhice da mulher, porque, pelo que eu observo, a mulher está sempre disposta a aprender mais, a fazer alguma coisa diferente. Não que o homem não esteja. A porcentagem de homens que querem fazer alguma coisa diferente é menor. Mas eu não desprezo a velhice masculina, eu até tento englobá-la. Porque, assim, esse meu trabalho aqui está me causando muita satisfação, porque eu vejo homens, a velhice masculina também engajada nisso. Não sou só as minhas hóspedes, colegas, amigas que falam, Maria Rosa, o exercício de hoje você já fez? São os homens também. Então, isso é importante na nossa fase, porque, como você acabou de dizer, esse trabalho exercita a nossa cabeça, exercita a nossa mente, faz com que os neurônios continuem trabalhando. E isso é vida. E vida é amor. Então, vamos continuar com esse trabalho. Eu não me canso de fazer. Eu faço com amor. Algumas... Nossa, mas como é que você tem paciência para juntar as palavras? Falei, porque eu gosto. E porque eu gosto me faz bem também. Então, procurem fazer alguma coisa que vocês gostem, porque quando a gente faz a coisa que a gente gosta, que a gente ama,
a gente cresce muito mais. Que linda, muito obrigada. E eu vou me despedir, mandando um beijo enorme para você. Que você, assim, continue com essa vitalidade, com essas suas peripécias aí, e que divida cada vez mais conosco em outros momentos, né? Assim, você divida com a gente mais criatividade aí em ação. Beijo, minha linda. Obrigada, obrigada, obrigada. Beijo, minha querida. Eu também agradeço a oportunidade de aparecer perto de você. Com você. Linda!